Damos para fazer uso da palavra, senador, deputado federal Amir Lando. Com a palavra, Vossa Excelência. Excelentíssima senhora presidente dessa sessão, senadora Vanessa Graziotin, a quem eu quero render inicialmente as homenagens pela coragem de ter apresentado o primeiro texto da PEC, que fazia toda a justiça, que fazia realmente o reconhecimento justo e isonômico do combatente que lutou nos campos de batalha lá na Europa. Mas eu quero fazer um corte desse tempo, faz muito tempo, 1970, eu, recém-formado advogado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aportava em lugar remoto e distante, mais distante do que eu nunca, que era, naquela época, a pequena Guajará-Mirim. Ali, nós tivemos a sorte de encontrar uma Alex, uma revista Alex, e fazer uma pesquisa sobre a legislação do soldado da borracha, já que naquele momento, desativados os seringais, desciam eles abandonados na corrente do destino pelo rio Madeira, como troncos de árvores velhas, abandonadas, sem serventia. Este era o desespero, o quadro tétrico que se via dos seringueiros naquele momento em Guajará-Mirim, sem saber o que fazer, sem ter onde trabalhar. Só o horizonte da miséria e das dificuldades se apresentava naquele momento. E eu, então, fiz essa pesquisa que Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziotin, juntou na sustentação da PEC que, naquela época, tomou o número 61. Realmente, essa legislação é clara, eu faço essa referência para dizer que, por exemplo, o Decreto-Lei 5.803, de 14 de setembro de 43, faz uma referência. Aprova o recrutamento e encaminhamento e colocação de trabalhadores na Amazônia e dá outras providências. Da mesma maneira, é importante dizer que o Decreto-Lei 5.225, também de 43, diz, na sua ementa lê-se, dispõe sobre a situação militar dos trabalhadores nacionais encaminhados para a extração e exploração da borracha no Vale Amazônico. Então, toda a legislação, e aqui, sobretudo nesse decreto-lei, que acabo de referir, estabelecia que os comandantes militares da Amazônia registrariam o nome dos trabalhadores, a sua origem, família, enfim, um cadastro, para que eles tivessem como que apoio na organização militar da Amazônia. Então, não há dúvidas de que quando Vossa Excelência propôs essa isonomia com os combatentes, a remuneração de segundo-tenente do Exército Brasileiro era algo justo, era uma dívida social encalhada na história que precisava ser resgatada. Infelizmente, não chegamos a realizar a justiça toda proposta no texto original da PEC. Não há dúvidas de que alguma coisa nós temos que festejar, porque essa bonificação, como foi chamada pelo Poder Executivo, é um linimento praticamente na vida e na diversidade do que essas pessoas que são heróis da pátria vão perceber para mitigar o sofrimento dos dias atuais. Muitos não têm onde morar, muitos não têm sequer casa.
talvez tivéssemos aqui, mais uma vez, que empreender já gestões junto ao Poder Executivo, no programa Minha Casa Minha Vida, para dar àqueles que estão sem um lar. E o lar, como falava Getúlio Vargas, é o abrigo sagrado da família. Vamos dar a eles essa oportunidade de ter um teto, de dizer: esta casa é minha, aqui eu vou viver até morrer. Por isso que nós temos ainda que fazer algumas coisas. E isso, certamente, haverá o apoio pleno do Congresso Nacional, nas suas duas casas, no Senado e na Câmara. Eu não tenho dúvidas que isto pode acontecer e deve acontecer. Mas de tudo o que nós podemos dizer que realmente a legislação plasmou uma condição similar aos combatentes da Europa. E a isonomia consiste em dar igual salário para igual trabalho. Se prestar o mesmo serviço, por que essa diferença? Sei que tramita na Justiça ações aqui no TRF, no sentido de buscar essa igualdade, de buscar este direito perdido aqui nesta emenda constitucional. Mas queria, para registrar, dizer duas palavras sobre a vida do seringueiro, a vida do nosso soldado da borracha. Euclides da Cunha, talvez como ninguém, pôde pintar com letras graves e cor negra as dificuldades, quando diz que o seringueiro era qual um cíclope, condenado a carregar não a moenda, mas o próprio corpo pelas estradas de seringa, indo e voltando, saindo e chegando no mesmo lugar. Esse círculo tenebroso no meio da floresta, na solidão brutal da floresta, e a floresta que é exatamente esta catedral do pesadelo e da solidão, era alguma coisa fantástica e sobre-humana, sobreviver, viver e trabalhar nesses confins de vasta solidão. Por isso, eu quero, mais uma vez, render aqui uma homenagem à coragem, ao esforço sobre-humano destes heróis que hoje estão aqui. Eu simbolizo nessa figura conhecida há tanto tempo, que é o seu Belisário Costa, de Rondônia, e eu conheço, eu vivi e peguei ainda o tempo dos seringais. Sei o quão difícil era a vida nesses confins. Sei o que eles sofreram. Sei que era a comunidade de um homem só, em que o homem falava com as coisas, porque não tinha outro ser humano perto. Lembro de situações em que me contaram histórias desses seringueiros que eu vi com tanta dedicação, amor e, sobretudo, admiração na Amazônia. Esta gente merece o nosso respeito. Esta gente recebe o respeito do Congresso Nacional nesta PEC. É um reconhecimento menor do desejado, mas é, sobretudo, um reconhecimento neste momento. Os direitos ainda certamente serão apreciados em tela judicial. E aí a plenitude deles poderá ser garantido, porque o que está escrito, o que a gente conhece em termos de isonomia, de igualdade, realmente nós ficamos aquém, muito aquém dos combatentes da Europa. Aqui morreram muito mais pessoas. Alguma coisa como durante os períodos iniciais se fala, essa cifra ninguém sabe exato, 35 mil, mas que não fosse 30, que fosse 15, que fosse 20, bem maior do que aqueles 500 e alguma coisa que morreram no campo de batalha. Por isso, a Amazônia realmente recebeu essas pessoas vindo de todos os recantos e eles desfraldaram as primeiras folhas do Gênesis da ocupação amazônica. A vocês, heróis da pátria, o meu respeito e o meu agradecimento. Muito obrigado.
A mesa cumprimenta o pronunciamento do senador Amir Lando. E, senador, como nós todos, e principalmente Vossa Excelência, registra, a luta continua ainda. A luta continua para não apenas continuar registrando a nossa história, mas para garantir todos, absolutamente todos os direitos que têm os soldados da borracha do Brasil. E lembrando, senadora Amir Lando, que logo após a Segunda Guerra, e a partir da Constituição de 1946, foi proposto por Café Filho uma CPI. E a CPI chegou à conclusão de que o Estado era devedor dos soldados da borracha, mas infelizmente nada do que foi concluído pela CPI foi posto em prática. Portanto, esse momento é um momento muito importante para esses homens brasileiros que ajudaram não o Brasil, mas ajudaram o mundo.